Obrigado pelos aplausos. Agora vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Ele é digno de receber honra, glória, exaltação, majestade. Te adoramos nesta noite, Pai, nesta manhã, Senhor. Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser reverenciado. E mais uma vez, nesta hora, os nossos ouvidos se inclinam para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua direção, para ouvir a Tua voz. Vem sobre nós como o som de muitas águas, invadindo o nosso interior, tirando tudo aquilo que impede-nos, ó Deus, de viver uma vida realmente poderosa, como reinantes que somos aqui na terra. Que os nossos ouvidos nesta manhã sejam totalmente destampados, para que a Tua glória, fluindo como rio nesta manhã, possa nos inundar, ó Pai, e possa nos levar a um outro nível de glória, a um outro nível de glória, a um outro nível de glória, e que assim, ó Deus, possamos resgatar em Ti tudo aquilo, Pai, que Tu já nos entregastes através do sacrifício da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? De verdade? A semana foi boa? O domingo está sendo bom? Vai ser melhor ainda, amém? Nós estamos ouvindo este mês sobre se tu creres, se tu creres, se tu creres, se tu creres, solta o freio de mão, meu irmão. Ferrari não pode ficar com freio de mão, não. Se tu creres. Quantos têm crido? E quantos querem ver a glória de Deus? Nós vemos e vivemos à medida da nossa disposição, à medida da nossa expectativa na presença de Deus, amém? Hoje eu queria compartilhar contigo sobre algumas mesas do reino, talvez não sejam todas, mas algumas que Deus colocou no meu coração, quando a apóstola perguntou se eu podia ministrar nesse domingo. Aí eu falei assim, posso te responder amanhã? Aí, na verdade, eu tinha que perguntar para o Senhor. Se tivesse uma palavra, então eu ia ministrar. E aí, mal acabou o dia, e o Senhor me deu as mesas do reino. Algumas mesas do reino. E hoje Ele quer te convidar para que você se assente em uma dessas mesas do reino. Talvez algumas você já se assentou, talvez outras você precisa se assentar. Mas é importante que você conheça essas mesas que estão disponíveis para que você se assente. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão, teólogo luterano, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi resistente a todo aquele nazismo da época. E ele obviamente foi preso por fazer frente ao líder daquela ocasião, e ele preso lá, ficou preso por 2 anos, e durante a sua estada na prisão, ele não deixou de fluir aquilo que Deus tinha no seu coração. E ele, mesmo naquela prisão, ele preparava ceias, pequenas ceias para os seus companheiros de prisão. E compartilhava a palavra de Deus. E ele levou naquele lugar de prisão, de condenação, de frieza, de escravidão, levou a palavra e um pouco da comunhão, um pouco do alívio, um pouco daquele ar de família que a mesa nos traz. Quantos não gostam de se sentar à mesa? Quantos não se lembram da mesa da vovó? Ou da mesa da mãe e do pai? Quantos não se lembram de como é bom sentar a uma mesa onde está a família, onde existe uma família? Como é gostoso viver a comunhão na mesa. Mas muitas vezes as mesas que nos sentamos, ou que nos sentávamos, ou que sentamos, não foram mesas muito agradáveis. Não foram mesas de muita comunhão. Talvez você pode ter tido experiências à mesa de vergonha, de humilhação, de escassez, de solidão.
Mesas que de repente te levam ou te fazem lembrar, ou que você muitas vezes nem quer lembrar, porque foram momentos desagradáveis, mas que existiram na sua vida, e que muitas vezes têm pautado a sua história aqui na terra. Mas é tempo que você mude e se assente em mesas de reino. Não mesas de solidão, não mesas de tristeza, não mesas de derrota, não mesas de rejeição, mesas de feridas que marcaram a sua vida e que muitas vezes até hoje te fazem andar de cabeça baixa, e não como aquele que senta na mesa de um rei. E eu quero te apresentar a primeira mesa do reino, que talvez muitos de vocês já conheçam. A mesa onde o próprio Cristo te convida. Está lá em Apocalipse, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É a mesa da graça, é a mesa do perdão, é a mesa da salvação, é a mesa que te acolhe, independente da tua condição. É uma mesa onde o rei te chama para que você seja filho e se assente com ele. Jesus te convida para essa mesa de graça, para essa mesa da reconciliação. E ele está à porta batendo, e ele te chama com sua voz mansa e suave: estou batendo a porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. E é importante que nós amemos essa mesa, e que nós a cada dia queiramos nos sentar a essa mesa da graça, do perdão, da salvação, e que convidemos outras vidas também a ouvir Cristo batendo a porta, para que eles também possam se achegar a essa mesa. Soltou coisinha aqui. Uma segunda mesa. Depois que você está sentado na mesa que Jesus te convidou, Jesus te convida a uma outra mesa, e Ele te apresenta o Pai. Nessa outra mesa você é apresentado ao Pai, porque o trabalho de Jesus não é que você só chegue à salvação, à reconciliação e o perdão. Jesus te leva ao Pai. Jesus te leva a uma outra mesa, que é a mesa da comunhão, ou a mesa da identidade. E nós temos uma história muito bonita, muito poderosa, muito transformadora, que é a história que a Bíblia nos conta sobre Mefibosete. Mefibosete quem era? Era o neto de Jonatas, neto de Saul, filho de Jonatas, que depois que Jonatas morreu, junto com Saul, ele ficou desterrado. Ele ficou praticamente sem terra, vivendo de favor em algum lugar, se vendo como um cão miserável, sendo filho de um rei. Muitas vezes nós nos sentamos à mesa da graça, conhecemos a salvação, recebemos o direito da filiação de um rei, mas vivemos como um cão. Vivemos sem saber quem nós somos, vivemos sem saber a nossa identidade, vivemos muitas vezes às margens do reino, mesmo conhecendo a mesa da graça, mesmo conhecendo a mesa da salvação. Mas Jesus nos leva a resgatar-nos através da identidade do Pai, a nossa identidade. Comerás pão sempre à minha mesa, disse Davi ao filho de Jonatas. 2 Samuel 9:7, versículo 13. Comerás pão sempre à minha mesa, disse Davi. Deus hoje te diz: comerás pão sempre à minha mesa.
Você tem esse direito de comer da mesa do próprio Pai, do Rei dos Reis. Comerás pão sempre à minha mesa. E foi restituído a Mefibosete tudo aquilo que era do seu pai, Saul: terras, roupas, joias, servos e servas. Ele teve tudo restituído aquilo que foi perdido. Comerá sempre à minha mesa. Mesa do rei fala de vitória. Mesa do rei fala de posicionamento. Mesa de rei fala de identidade. Mesa do rei fala de comunhão. E muitas vezes nós, sendo filhos de um rei, vivendo na graça, temos que avançar para nos sentarmos à mesa da identidade, à mesa da comunhão. E quando nós nos assentamos nessa mesa, a nossa mente começa a ser transformada, porque nós não estamos mais marginalizados numa mesa de escassez, numa mesa de falta, de pobreza, de miséria, mas nós estamos sentados numa mesa real. E quando nós estamos sentados numa mesa real, o ambiente é diferente. Nós precisamos entender que a realidade de um reino tem um ambiente diferente. E sentado nessa mesa, nós começamos a ver comidas diferentes, talheres diferentes, pessoas diferentes, vestimentas diferentes, formas de se falar diferentes. Não se trata mais de um ambiente onde é mostrado uma realidade de pobreza, de miséria, de escassez, mas é uma mesa onde o ambiente é diferente. E quanto mais você frequenta esse ambiente, essa realidade real, a sua mente vai sendo transformada. A verdade ao teu respeito vai sendo fortalecida, porque ela está dentro de você. Então você, daqui a pouco, está se vestindo como o pessoal que estava lá naquele ambiente. De repente aquela comida que era estranha, já é doce ao teu paladar. Você está acostumando-se cada vez mais a comer coisas diferentes. E nós estávamos em um lugar semana passada, onde meu esposo, ele comeu uma sobremesa diferente, e estava muito boa. Aí ele falou: a sobremesa daquele outro lugar já não é tão boa. Aumentou o nível, subiu a régua. Então quando você participa dessa mesa da identidade, e você entende a verdade ao teu respeito, você já não acha tão bom aquela outra refeição ou aquele outro ambiente. Você sobe o nível, você sobe a régua, e você quer mais, porque a tua forma de pensar é diferente. Você já não age mais de acordo como um cão, como você se via antes. Como Mefibosete disse: quem sou eu para comer a sua mesa ou receber o seu favor ao rei? Eu sou como um vil cão. Mas Davi disse: não, comerás sempre a minha mesa, a mesa do rei, onde estavam as melhores iguarias, os melhores talheres, os melhores servos, servos diferenciados para servir o rei. Esse é o seu lugar. Esse é o meu lugar, esse é o nosso lugar. Mas nesta mesa, você precisa entender, filho, de quem você é. Mefibosete talvez não tinha conhecido na plenitude do esplendor o reino do seu avô. Talvez ele não conseguiu ter a dimensão do reinado de Saul. Mas a partir de Davi, que teve um reinado muito superior, ele viveu a glória de um rei. E ele pôde resgatar a sua identidade. Se você não resgata a sua identidade, se você não tem dimensão de quem você é, e tudo bem de você ficar um pouquinho mais nessa mesa, tudo bem de você
transitar um pouquinho mais, gastar um pouco mais de tempo nesta mesa, se despindo daquelas outras vestimentas, das outras mesas de solidão, de orfandade, de tristeza, de miséria, de falta. É nessa mesa que você vai gastar um pouquinho mais de tempo, nesta mesa da identidade, nesta mesa da comunhão, onde você é acolhido por uma família, onde você é acolhido pelas verdades ao teu respeito, por uma família que talvez você nunca conheceu, nem sabia que existia. É nessa mesa. Então aquela vestimenta, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquela forma de falar, ela vai desvanecendo, para que ganhe forma e para que ganhe força, uma nova forma de falar, de andar, de vestir e de proclamar. É importante que você se acostume com essa mesa. Então foi devolvido tudo que era de Saul para Mefibosete. E aí, quando você se familiarizou com essa mesa da identidade, com essa mesa da comunhão, você não para por aí. É muito bom, mas tem alguma coisa a mais, porque você já entendeu de quem você é filho. Então você quer algo mais, porque dentro dessa identidade de uma realeza, de uma nobreza, de uma verdade que você não conhecia, isso aguça e atiça cada vez mais aquilo que Deus colocou dentro de você. Então você vai encontrar com uma terceira mesa, que é a mesa da sabedoria. Provérbios 9, 1, do versículo 1 ao 6 diz assim: a sabedoria convida à mesa. A sabedoria edificou ou construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou sua carne para a refeição. Essa mesa é boa, tem carne, hein? Misturou o seu vinho, está melhorando. Arrumou a sua mesa. Eu acho que ela fez uma mesa aposta. Enviou suas servas e clamará desde o ponto mais alto da cidade. Escuta a voz dela: venha todos os ingênuos, venham os simples, aos que não têm juízo, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que eu misturei. A sabedoria está te convidando. Deixem a ingenuidade e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A mesa da sabedoria é uma mesa que vai te custar alguma coisa, porque a palavra também diz: adquira a sabedoria, adquira o conhecimento. Mas está tudo bem, porque você é filho do rei e você já sabe quem você é, e você sabe o que você tem de direito. Então você pode adquirir a sabedoria, você pode se assentar a essa mesa da sabedoria, você pode ter mais conhecimento, entendimento. Você não mais vai ficar à mercê do que os outros falam, você vai ser aquele que fala. A sabedoria precisa ser buscada tanto quanto o ouro ou a prata. Busque o conhecimento. Trocando em miúdos, aprenda. Sente-se em mesas onde você vai aprender. Sente-se à mesa de quem sabe mais do que você. Sente-se à mesa de pessoas que são superiores a você. Procure mesas onde existem pessoas que são mais poderosas que você. Busque essas mesas. Vá atrás dessas mesas. Não fique só frequentando mesas onde você não tem conhecimento, sabedoria, ou onde você não vai adquirir nada novo. Aprenda, busque se assentar em mesas de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. A sabedoria te convida. Por isso que a palavra também fala: se você não tem conhecimento, peça, busque,
Vai atrás. Sente-se nessas mesas. Essa é uma mesa poderosa. Essa é uma mesa que vai te dar mais poder. Essa é uma mesa que vai te dar acesso às outras mesas. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria. O que é a sabedoria? Conhecimento aplicado. Quanto mais conhecimento aplicado, mais poder você vai ter. Mais munição para o reino. Busque a sabedoria. Onde estão essas mesas? Procure essas mesas. Você tem acesso a essa mesa, porque você é filho de um rei. Por isso que é importante você ter gastado tempo. Não muito tempo, tá? Mas gaste tempo na mesa da identidade. Porque quando você sabe quem você é, você tem liberdade para buscar e acessar as mesas de sabedoria. Porque se você não sabe quem você é, você fala, essa não é para mim, esse lugar não é para mim, essa mesa não é para mim, esse carro não é para mim, essa empresa não é para mim. Mas quando você sabe quem você é, você tem liberdade, ousadia, intrepidez para acessar essas mesas, para entrar nesses lugares, porque você entendeu quem você é. E quanto mais poderosa a mesa que você se assenta, maior o desfrute. É claro que você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Quanto mais poderosa a mesa que você se assenta, maior o desfrute. Maior o descanso, maior a multiplicação, maior você vai curtir a vida, esta terra que Deus deu para os seus filhos. Quanto mais poderosa a mesa que você se assenta, maior é o seu desfrute. Toda mesa tem um custo, toda mesa te dá um acesso, e você precisa desse acesso para subir de nível. Então, acesse essas mesas de sabedoria. E essa mesa, inevitavelmente, vai te levar a uma outra mesa. A mesa de governo. Mesa de governo. Quem estão nessas mesas? Quem se assenta nessas mesas? Aqueles que legislam as causas do reino, onde decretos são liberados, declarações proféticas são lançadas como seta ao alvo, são mesas de reinantes, de governadores aqui na terra, estabelecidos por Deus para fluir o reino e a verdade do reino. As boas novas são aqueles que têm na sua boca o evangelho, as boas novas de salvação, de livramento. São os libertadores, aqueles levantados por Deus para saquear o inferno, aqueles que têm munição, bala na agulha para arrancar do inferno aquelas pessoas que estão sendo levadas à morte eterna. Mas Deus implantou nesta terra governadores, reinantes, que pisam forte na terra para reinar. Mesas de governo. Quem se assentaram nessa mesa? Daniel se assentou nessa mesa. Daniel foi levado no meio dos grandes para levantar o nome de um único Deus. Esse sempre foi o objetivo da existência de Daniel. Levar a palavra de um Deus eterno e poderoso. Quem se assentou nessa mesa? Esther, que foi levantada como inicialmente uma órfã, para levar libertação ao povo de Deus. Reinantes aqui na terra, que proclamam verdades do reino. Você e eu, você e eu, você e eu somos reinantes aqui na terra.
E quanto mais você tem consciência que este é o teu destino, mais você vai se mover rumo a esse destino. Agora, se você não sabe qual é o lugar que você vai chegar, como é que você vai se mover? Como é que você vai se levantar? Esse é o seu destino: ser reinante e se assentar em mesas de governo aqui na terra. Por isso começa a se despir dessas roupas ultrajantes, que muitas vezes te fizeram crer que você nasceu para viver no meio da vergonha, da derrota, da miséria, da pobreza, da escassez, da tirania, do controle de outras pessoas. Fique de pé no seu lugar, como reinantes, como governadores, como profetas de Deus aqui na terra. Se te parece bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparei. O Senhor hoje te chama para um banquete. O Senhor hoje te chama, te convida a uma mesa. Qual é a mesa que você precisa se assentar? Você sabe qual é. Mas existe uma mesa preparada para você. E nenhuma mesa de rei é menos inferior ou é mais inferior que a outra, porque todas as mesas se tratam de mesas de reino. Então todas essas mesas são feitas para reis, e você tem a oportunidade de se assentar em uma delas, ou em todas elas, ou em transitar em todas elas. Você é filho de um rei, e um rei, um filho de um rei, um príncipe, anda e se move como tal. Você foi feito para andar com velocidade. Você foi feito para voar. Não passe a sua vida como um avião que nunca decolou. Não viva seus dias aqui na terra sendo um avião pousado, que nunca saiu do lugar, que às vezes até tenta pegar um pouquinho de velocidade, mas de repente ele vai perdendo a força. Você foi feito para ser um avião que decola e que voa, voos altos. Não importa de onde você venha, não importa qual seja a sua história, você tem um Deus poderoso, e você foi feito para se sentar à mesa do rei, para se assentar a mesas poderosas, porque você é um poderoso, porque você é uma poderosa de Deus aqui na terra. Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Por muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, mas eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou. Este não é o meu fim, este não é o meu fim, não, não acabou minha história, este não é o meu fim, este não é o meu fim.
Deus tem muito mais para você. E tudo aquilo de melhor que você já viveu na presença de Deus, não é nem o começo do que Deus tem para a sua vida. Este não é o fim, este é apenas o começo de algo muito maior que Deus tem para você. Se sacuda nesta manhã de tudo aquilo que um dia te prendeu, te segurou, de algum dia daquilo que te fez acelerar, mas muitas vezes você deu uma puxada, você se intimidou, você titubeou, você se sentiu inseguro. Mas é tempo de mais um avanço, é tempo de mais um empuxo, é tempo de mais um aceleramento que vem de Deus sobre a tua vida. Este não é o teu fim. Não importa a situação, a circunstância, a dor, o pensamento, ou o que o cenário econômico está dizendo, porque da realidade em que nós vivemos, da perspectiva espiritual, divina, celestial, do reino de Deus, do reino dos céus. Veja, Jesus veio do céu, Ele não veio da terra. Jesus veio do céu, nos trazer uma nova realidade. E dessa perspectiva do céu, no céu não existe crise, no céu não existe escassez, no céu não existe abandono. E dessa perspectiva do reino dos céus, onde você foi colocado através de Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por você e por mim, desde essa perspectiva, não existe cenário desfavorável. Existe apenas a necessidade de um posicionamento desta realidade de filho que você é. Então declare comigo: por muito passei, já provei e vi, da graça e da tua bondade mais do que eu mereci. Pois eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Este não é o meu fim, este não é o meu fim. Não acabou minha história. Este não é o meu fim. Este não é o meu fim. Este não é o meu fim. Não acabou minha história. Este não é o meu fim. Este não é o meu fim. Este não é o meu fim. Não acabou minha história. Este não é o meu fim. Este não é. Este não é o meu fim. Não acabou minha história. Este não é o meu. Declare: este não é o meu fim. Não, este não é o meu fim. Não acabou minha história. Este não é o meu fim. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso.
és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Declare mais uma vez: tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Quem sou eu para negar teu poder?